Bom, gente, hoje nós vamos começar o nosso conteúdo de ciências. Nós vamos falar de seres vivos e faremos da página 38 à página 40 do material de ciências do Rio Educa. Então, a gente começa aqui na página 38 falando sobre os seres vivos, né? Existe uma variedade enorme de seres vivos na Terra. Nós temos cachorro, borboleta, peixe, minhoca, enfim, uma série de seres vivos. Mas todos esses seres vivos, eles têm algumas características em comum. Uma delas é possuir células e a outra passar pelas mesmas fases da vida, que é nascer, crescer, podendo ou não se reproduzir, envelhecer e morrer, tá? Então, a gente tem aqui na página 38 um desafio, né? Aqui o desafio. Bom, se você não tem esse material impresso, você vai no caderno de ciências, vai colocar página 38, questão número 8. Pode botar até desafio para ficar mais arrumadinho. Desafio, questão 8. Aí vai colocar a resposta, né? Todo ser vivo é formado por... Então, de que é formado ser vivo? Eu acabei de falar e também está nesse textozinho aqui, ó, do início, tá? Então, vocês leiam esse texto que vocês vão descobrir. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos ambientes naturais da nossa cidade. Na verdade, não só da cidade, como do estado, né? O nosso estado, ele é constituído pela Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, ela possui um conjunto muito rico de florestas, manguezais e restingas. Aqui a gente tem, ó, ao lado, a imagem da Floresta da Tijuca, né? Que faz parte da Mata Atlântica. Bom, na Mata Atlântica encontramos uma grande diversidade de animais e vegetais. É muito importante preservar esses ambientes naturais que são o nosso ecossistema. Então aqui, ó, aqui tem a capivara e a orquídea que nós temos na nossa Mata Atlântica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ecossistemas, tá? Bom, como eu já disse anteriormente, não só a cidade do Rio de Janeiro, como o estado do Rio de Janeiro está completamente inserido na Mata Atlântica. A gente vai conhecer um pouquinho desses ecossistemas, né? Restingos de manguezais, campos de altitudes e um grande conjunto de formações florestais. Bom, o maior exemplo de Mata Atlântica no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca, né? O Parque da Tijuca é considerada a maior floresta urbana do mundo, né? O que é uma floresta urbana? É uma floresta dentro da cidade. Então aqui, ó, a gente tem aqui uma imagem da Floresta da Tijuca e aqui nesse mapinha temos uma das muitas imagens da Mata Atlântica. Você vê que ela pega uma extensão bem grande, né? Bom, o ser vivo é chamado de fator biótico, né? Lembra que a gente falou que é um ser vivo? Que possui célula, que nasce, cresce, pode se reproduzir, envelhecer e morrer? Então, tudo que é ser vivo nós chamamos de fator biótico, tá? Então, lembra disso. Já outros componentes, né, que influenciam a vida dos seres vivos, como a água, o ar, né, alguns exemplos, são chamados de abióticos. Então, assim, quando a gente tem fatores bióticos e fatores abióticos reunidos em uma região, no espaço, nós temos um ecossistema. Lembra que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre ecossistema? Então, o ecossistema é formado por fatores bióticos, seres vivos, e abióticos, outros seres, né, não vivos, que influenciam na nossa vida, na vida dos seres vivos, como a água e o ar, por exemplo. Tanto os elementos vivos quanto os não vivos são importantes para que haja equilíbrio no ambiente. Importantíssimo. Nós não vivemos, por exemplo, sem água, que é um fator abiótico. Então, agora complete os quadros. Você vai escrever aqui quais são os fatores bióticos e fatores abióticos. Dei alguns exemplos, tá? Mesmo esquema do desafio. Você vai colocar página 39, questão 9 no seu caderno de ciências e responder. Fatores bióticos, aí vai listar. Fatores abióticos. Claro que se você não tiver esse material impresso. Vamos para a página 40 agora. Os vegetais são muito importantes. Bom, assim como os animais, os vegetais precisam de energia para viver.
Mas diferente dos animais, que se alimentam de outros seres vivos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, a cadeia alimentar, os vegetais produzem o seu próprio alimento. Esse processo é chamado de fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo em que os vegetais produzem o seu próprio alimento, tá? Mas, Fernanda, como é que esses vegetais produzem o seu próprio alimento? Como isso funciona? Bom, para começar, eles vão precisar de alguns elementos presentes no ambiente, como a luz do sol, gás carbônico, água e sais minerais. Ao mesmo tempo que eles produzem o seu alimento, eles vão liberando o oxigênio, que é muito importante para a respiração dos seres vivos. Bom, aqui, ó, as folhas e as outras partes verdes dos vegetais são responsáveis pela realização da fotossíntese. Bom, é a fotossíntese que garante a sobrevivência da planta, né? É graças à fotossíntese que a planta produz seu próprio alimento. Como é que isso funciona? Ela vai captar a luz do sol através de um pigmento verde que toda planta tem, que chama-se clorofila. A luz do sol é a fonte dessa energia, né? A água, os nutrientes e o gás carbônico são ingredientes. O alimento que essa planta produz é um tipo de açúcar chamado de glicose. Então, a gente tem aqui uma imagem de uma fotossíntese básica. Você vê, ela está captando a luz do sol, né, através da clorofila. Ela está captando o gás carbônico do ambiente também. A água aqui pela raiz. E está liberando o gás oxigênio. Então, nós temos aqui da questão número 10. Para a realização da fotossíntese, os vegetais precisam de... Falei várias vezes, hein, gente? 11. Por que os vegetais realizam a fotossíntese? Tá bem tranquilo. 12. Qual é a relação da realização da fotossíntese com os outros seres do planeta? Então, nós finalizamos aqui os seres vivos e o meio ambiente, tá bom?